força do povo que fez esse lugar. A força do povo que fez esse lugar. Começando mais uma entrevista do aniversário da Morassol de 46 anos. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu sempre tive vontade de entrevistar ele. Devo ter falado com ele umas 2 ou 3 vezes, não sei se ele não entendeu ou se ele não queria, mas acho que ele não entendeu. Hoje eu vou conversar com o Miro da Morada do Sol. E por que eu queria conversar com o Miro? Porque o Miro tem uma história aqui no bairro de 45 anos, que não são 45 dias nem 45 semanas. Ele praticamente veio pra cá quando a Morada do Sol começou. Isso me chamou muita atenção e depois também eu vou falar por que chamou a atenção essa entrevista, esse bate-papo com o Miro. Ô Miro, muito bom falar com você. Prazer. Você Prazer. nasceu em Cambé, no Paraná. Isso, nasci em Cambé, Paraná. Você é de uma família de quantos irmãos, Miro? Eu sou a família de 8 irmãos. 8 irmãos. Isso. Aí você nasceu em Cambé, depois você foi pra Moreira Salles primeiro ou vocês foram pra... Nós fomos em 67, mais ou menos 67, nós fomos para Moreira Salles. Certo, lá em Moreira Salles ficou pouco tempo. Aí ficamos 2 anos, mais ou menos, aí meus pais resolveram ir mudar para Bahia, né? Lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Seu pai e sua mãe eram da Bahia. Era baiano. Foi com os 8 filhos pra lá. 8 filhos. E daí a gente ficou 1 ano lá. Nesse meio tempo, meu tio, o irmão do meu pai, foi passear lá para visitar a família. Aí meus irmãos, o mais velho, falou: eu vou embora. Não estou acostumado aqui, ele já era de maior, né? Aí o João Elias falou assim: eu vou embora, eu vou acompanhar meu tio, eu vou embora com ele. Aí meu pai falou: não, se é para desfazer a família, nós não vamos ficar aqui não, vai todo mundo embora. Aí resolvemos voltar de novo para Paraná. Aí vocês foram para Moreira Salles. Voltamos para Moreira Salles. Nessa época, ô Miro, até eu estava conversando numa entrevista anterior, que quando a gente começa a conversar com as pessoas, primeiro quando você pega a grande maioria, mesmo que era do Paraná, de São Paulo, de qualquer lugar que a gente conversa, naquela só trabalhava na lavoura. A lavoura. Aí eu ainda perguntei assim, mas como? Se as pessoas, todo mundo trabalhava na roça, quem trabalhava nas empresas? Não tinha empresa na época? Quem fazia, que fabricava? Verdade. Mas é muito natural isso. A Morada do Sol tem essa característica das pessoas que ela atraiu para cá. A grande maioria, ou a maioria dessas pessoas eram pessoas simples. Porque quando você chegou, aí depois a gente entra na Morada, aí você ficou em Moreira Salles até 77. 77. Por que você veio para Indaiatuba? Os parentes começaram a vir para Indaiatuba, né? Descobrir Indaiatuba. Aí meu pai falou: vamos para Indaiatuba. E minha mãe também falou: vamos embora, vamos deixar a roça, vamos voltar para a cidade. Tentar alguma coisa na cidade, para ver o que acontece. Já tinha alguém aqui em Indaiatuba? Tinha, o irmão do meu pai morava aqui já. Porque quando a gente fala em Indaiatuba, a gente associa muito o crescimento de Indaiatuba com a Morada do Sol. A gente, na cabeça, não na cabeça da gente, como a gente conversa com muitas pessoas, principalmente aqueles que chegaram em 80, na década de 80, a grande maioria veio porque a Morada do Sol ofereceu oportunidade para as pessoas comprar terreno. Vocês chegaram em 77 aqui. 77. Na época nós chegamos em Indaiatuba, aí foi morar na Vila Todos os Santos. Aí ficamos lá, acho que 6 meses na Vila Todos os Santos. Depois voltamos para Vila Brizola. Vila Brizola. Mas na época só tinha asfalto até ali no trevo ali do hospital ali. Praticamente era o trevo do Oscar. Da OC ali. Da OC ali. Ali só tinha asfalto até ali. Pra cá era tudo, o bairro ali, Califórnia, tudo ali era tudo barro. Tudo barro e quando também. chovia, virava uma cantoria de sapo cantando ali que não tinha quem aguentasse. E você já chegou aqui, que é outra coisa que a gente fala bastante também, principalmente na década de 80, quando saiu a Morada do Sol, que quem vinha do Paraná, chegava já tinha trabalho certo. Ou era na Cobrec, ou era na Filtrosman, acho que já tinha Fundituba, não sei se tinha. Você chegou e foi trabalhar na Cobrec. Não, nós fomos, então, aí quando nós chegamos em Indaiatuba, nós saímos 5 irmãos. Aí nós fomos lá procurar serviço pela rua aí. Quando nós chegamos lá na fábrica de cachimbo ali na Rua 9 de Julho, tinha a fábrica de cachimbo, não sei se vocês lembram.
Aí o encarregado falou assim, viu, pode começar a trabalhar. Vocês querem trabalhar ou quer formar um time de futebol de salão? Falei, nós faz os dois, que futebol é com nós mesmo. Aí ele falou, pode trabalhar, pode entrar aí, começar a trabalhar que a gente vai fazer fazer os exames médicos. Daí todo mundo desconfiou, né? Pô, de uma vez assim, já chamar todo mundo, os 5 irmãos para trabalhar na fábrica só, né? Aí nós saímos dali e fomos para Cobrec, foi procurando televisão na Cobrec. Aí entramos os 4 irmãos na Cobrec. Ah, você não quis na fábrica Chima, então não? Não ficamos não. Aí fomos para Cobrec. Entramos os 4 irmãos na Cobrec. Aí um trabalhou 3 dias, outro 4 dias, eu trabalhei 3 meses. O meu irmão Luiz trabalhou 3 anos. E assim foi. É porque naquela época, como você não tinha mão de obra, todos os que chegavam para trabalhar eram contratados. Não exigia estudo, não exigia escolaridade, não exigia experiência, Não. porque eles queriam pessoas que não tivessem medo do serviço braçal. Verdade. E geralmente quem vinha da roça, principalmente do Paraná, não tinha medo de trabalho. Não tinha. É serviço braçal. A Cobrec mesmo era serviço braçal. Eu trabalhava na lixadeira, lixar peça de carro, fazer pastilha. E aí você punha a mão na máquina assim, em vez de quando escapava o dedo, arregaçava a cabeça do dedo todo. Nossa, Ô Mil, deixa eu chega, era contar essa complicado. história de lixadeira pra você, porque todo mundo me conhece como vereador e pela saúde que eu trabalho no Hospital Dia. Eu já trabalhei em muita empresa também. E uma das empresas que eu lembro, você falou em lixadeira, é da Ozan. Eu trabalhei na Ozan em 95, de 95 até 96 eu trabalhei na Ozan. Quando eu cheguei na Ozan, você vai lembrar do cara. O técnico de segurança era o Betinho, lembra do Betinho? Lembro, Jogava bola na Ozan? lembro, o zagueirão lá. Era o lembro. Betinho. E o Betinho foi conversar comigo no dia e falou, Hélio, seu Hélio, não sei, era Hélio, né? Hélio, você vai trabalhar lá na estamparia. Eu falei, meu Deus do céu, trabalhar na estamparia, eu vou perder um dedo naquilo lá. E apavorado, eu falei, não quero ir pra essa estamparia. No meio do caminho, não sei o que ele falou, viu? Você vai começar lá no retrabalho, na seção do Tiãozinho. Falei, nossa, dei graças a Deus. E lá no Tiãozinho, como era retrabalho, fazia o que você, só que era uma lixa diferente, né? Você lixava as peças. E eu lembro que na época eu enchia o dedo de fita crepe, com medo de machucar. O que a fita crepe ia resolver pra você não machucar o dedo se tivesse que machucar? Pra lixar a peça. E aí você foi pra Cobrec trabalhar na lixadeira. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 meses na Cobrec. Essa época você tinha quantos anos, Miro? Eu tinha acho que 14 anos. E aí depois você saiu... Naquele tempo poderia trabalhar, de menor eu trabalhava em fábrica, não tinha negócio de... Hoje em dia é 18 anos, né? Tem que entrar numa fábrica aí, 16 anos, mas naquela época não, naquela época 14, 15 anos eu podia trabalhar em fábrica. Então aí eu trabalhava na Cobrec, até às 5h30 da tarde, aí saía da Cobrec, vinha trabalhar na padaria central lá na Praça Rui Barbosa. Agora hoje em dia não, tem a padaria ainda até hoje. Tem. Aí dali ficava até 10 horas da noite ali, aí ia pra casa, o pagamento que tinha eram aquelas bengalas. As bengalas. Lembra, né? Na época tinha aquelas bengalonas assim? Eu levava uma bengala daquela e um pacote de leite, aquele tempo era leite de saquinho, Leite né? saquinho. Era o pagamento do trabalho que eu fazia ali, só pra aprender, né? Sim. Eu queria aprender a trabalhar de padeiro. E aí eu falei, não, chega. Aí eu parti pra obra, fui pra obra, trabalhar ajudante de encanador. Aí até hoje eu trabalho em obra. Ô Miro, a gente está contando aqui, falando especificamente da história da Morada do Sol. Mas você falou que morou no Jardim Califórnia em 77 e era a mesma condição que a Morada do Sol, né? A cidade não tinha começado a evoluir ainda, né? Não tinha. A gente saía lá no ano de 81, aí mudamos pra Morada do Sol. O primeiro morador da Morada do Sol, na 26 lá, nós construímos uma casa lá, todo mundo, fizemos um mutirão lá na época. Aí liberou, nós construímos a casa. A gente construiu a casa rapidinho lá, nem rebocou, nada, nem porta, não tinha nada. Estouramos com madeirite e entramos para dentro da família inteira. Aí dali começamos a trabalhar. Um trabalhava em fábrica, meu irmão trabalhava na Cobrec na época, né, eu falei. Aí nós começamos assim, e fomos se movimentando, né? Uns casou, outros comprou terreno, foi construindo, foi saindo. E até hoje eu estou no Morada do Sol. Outra pergunta, até, quando a gente fala da Morada do Sol, a grande maioria das pessoas que a gente entrevista veio de onde elas vieram direto para cá, comprar terreno de um jeito ou outro. Você primeiro morou no Califórnia. O que a gente pergunta? Como as pessoas eram de fora, a gente sabe que foi o Elias Jorge que fez. Ele foi lá em São Paulo, conversou com as imobiliárias propagaram, começaram a trazer gente para comprar. Ele foi lá em Cascavel, no Paraná, fez a mesma coisa, o pessoal veio para cá.
pra você, que já eu sei que você era novo, devia ter 17, 18, pra você que era novo, quando lançou a Morada do Sol, o que seu pai falou, seus irmãos, nossa, vai lançar um bairro? Como que foi a notícia pra cidade, pra quem era da cidade? Exato. Aí nós morávamos no bairro ali, nós tínhamos um terreno lá no... Primeiramente saiu o loteamento lá do Parque Indaiá. Isso, porque inclusive foi o próprio loteador, Isso. foi o Elias Jorge De lá, que fez o Parque Indaiá. Aí né, meu pai comprou o terreno lá. Aí abriram o Morada do Sol. Meu pai falou, vamos comprar na Morada do Sol. Aí compramos a Morada do Sol, aí meu pai vendeu o terreno do Parque Indaiá, né? Nós mudamos para Morada do Sol. Aí naquela época, porque depois que passou o tempo todo, a gente falava assim, puta, dava até vergonha de pagar as parcelas, né? Você podia pagar 4, 5 parcelas de uma vez só. E terreno naquela época, você trocava um terreno por uma bicicleta. O cara chegava, eu tenho uma bicicleta, quer trocar comigo? Um terreno ali, aí fazia o rolo de terreno com bicicleta. Ô Miro, nessa época moravam os 8 irmãos aqui ou só 8 irmãos. os 8 veio junto? Quando seu pai Viemos comprou o terreno, foi consigo, foi todo mundo morar na mesma Todo casa, mundo tinha na mesma casa. ninguém casado ainda. Não tinha ninguém, tudo solteiro ainda. Ô Miro, a gente tava conversando com uma pessoa e ela tem, essa senhora, ela foi mãe de 16 filhos. Certo. Acho que uma faleceu com 2 meses, hoje tem 12 ainda. E a gente perguntou para ela, até eu fiz uma pergunta como que fazia para dormir e tal, e aí depois até a filha falou, mas o meu pai colocava o colchão e falava assim, as meninas dormem de um lado, os meninos dormem do outro. Isso numa família de 15 pessoas. Mas numa família de 8 é quase que a mesma coisa, porque quando você falou que vocês compraram o terreno, vocês não fizeram, já entrou na casa rebocada, pintada. Você foi fazendo aos poucos, né? Isso, levantamos a casa, aquele tempo também não tinha negócio de bater laje, era só levantar o leitão, cobrir com telha e entramos, a família, fazemos os cômodos separados, né? Os irmãos, os homens dormiam nos cômodos e as 3 irmãs que nós tínhamos dormiam no outro cômodo. E meu pai e mãe dormiam no outro cômodo. Era 3 quartos. 3 quartos Sala para e cozinha, 10 pessoas. Para 10 pessoas. E eu fico me perguntando assim, porque eu sou filho único, eu não tive essa convivência de irmão. E como que é? Vocês brigavam muito? Como que é? Ali, na época... Quem que era o mais arteiro? Quem saía mais briga era eu e meu irmão mais velho. Por que, Miro? O João Elias nós fazia campo de bola, né? Carpia aqueles terrenos de enxada, fazia campo de bola ali e chamava os amigos e jogar bola. E eu, na época, até que eu jogava bem, né, na época. E meu irmão, aí jogava com nós, ele não aguentava. Ele nadava drible, ele ficava brabo. Aí eu já pegava no tapa, já ia fazer o rolo lá. Ô Miro, esse negócio da bola, você começou aqui ou você sempre lá? Acho que é aqui, né? Você tá com seus 16, 17 quando veio pra cá. No Paraná eu já jogava bola no time do Boa Sorte. E daí tinha molecada. Aí quando nós ia jogar bola fora, o dono da venda perto do campo, nós chegava de domingo, sábado de manhã, eu pedia para ele levar nós para jogar bola na cidade vizinha. Ele pegava uma caminhonetinha 3 quartos de madeira, carroceria de madeira, e nós juntávamos todas as molecadas e subia em cima da caminhoneta, que naquele tempo podia andar em cima do caminhão, né? Hoje em dia não pode mais, hoje em dia... Então aí nós ia jogar bola, eu tinha 7, 8 anos na época, mas eu jogava bola dentro do Paraná. Aí eu chegou aqui nos anos 77, uns 3, 4 meses depois que eu cheguei aqui, os caras me chamaram para jogar no Primavera, eu fui lá, joguei lá acho que uns 3, 4 meses. Mas como não podia trabalhar, ficar jogando jogando bola, meus irmãos falaram, não, ou trabalha ou joga bola, que não vai ficar sustentando vagabundo não. Aí eu falei, então chega, meu pai falou, vai trabalhar. Aí foi na época que eu desisti de futebol. Mas eu jogava bola amador assim, no campo de domingo só, né? Mas... Ô Miro, legal essa parte que você falou dos campinhos, porque eu cheguei aqui em 85. Eu acho que foi a única época que eu devo ter jogado bola, porque eu não jogava em campo, né? E eu disse que em campo eu atrapalhava os caras. A última vez que eu joguei, eu acho que foi... Não sei, não lembro, não brinquei, mas eu jogava no Beira-Rio, não lembro qual foi a última vez que eu joguei bola no Beira-Rio. Não sei se foi 90, 89, mas eu cheguei aqui em 85. Entendi. E a gente também não tinha campo. Você sabe onde era onde era o Danex? Ali na 55? Sim. Ali era o nosso campinho. Então eu pegava lá, fazia as traves de eucalipto, ou pegava 2 pedaços ou até com tênis, brincava muito de rebatida ali. Ou fazia 4 contra 4, a gente brincava ali. Você chegou aqui em 81, você veio para Morada do Sol, e naquela época a gente já sabe, era só mato.
Para jogar bola você tinha que pegar terreno vazio, era o que mais tinha. Isso. Então você pegava 4 terrenos, dava 1000 metros, você fazia um campo e brincava de bola ali. Quando que saiu o primeiro campo da Morato Sol que você se lembra? Foi aquele perto da Universal ou foi aquele onde é o João Pioli hoje? Não, foi o primeiro campo que saiu na Morato do Sol, foi o campo ali onde tem o Cristo ali, onde tem a escola, tem a creche, ali foi o primeiro campo. Depois saiu ali onde é o Antônio de Pádua, hoje, ali também era o segundo campo. Mas sem grama. 100 gramas, só rapadão. Aí, dali depois saiu lá no João Pioli, o terceiro campo era no João Pioli. Isso, onde é o João Pioli. Depois saiu lá na Arbanabé. Onde é a Igreja Universal do Reino de Deus. A Hyundai lá, a revendedora Hyundai. Isso ali. E depois era o saiu campo de da bola. Filtrosman. Depois saiu da Filtrumã. Tudo rapadão. Tudo rapadão. Onde que era o campo depois de- saiu o Beira-Rio. O campo gramado, onde que era? Que tinha? O 12 de junho, que a gente fez o campo na época. Gramamos o campo do 12, que na época... Mas eu não fui foi o presidente. primeiro, não, Não, né? não. O primeiro que você se lembra. Não. O campo gramado era só o 15, o CISA, o campo do CISA, lembra? CISA, Tinha o só, campo né? do CISA, é gramado. E Yamar, tinha o campo da Yamar, era tudo gramado, mas o resto é tudo rapadão. Ô Miro, quando você começou a mexer com a Morada do Sol, em 82 você falou. Já se vão 45 anos praticamente. Exato. 45 anos que você começou. Como que era? Porque eu atuei com o Beira-Rio até 2000. 89 acho que eu jogava bola, brincava lá, se eu não me engano. Não lembro se quando que eu assumi o Beira-Rio junto com o Cirso Turato. Não sei se você lembra do Turato, que era da Mogiana. O Cirso tem até uma história do Cirso, que o Cirso, acho que ele passou 10 anos com o Beira-Rio. Nossa, ele colocava dinheiro, colocava. Eu não tinha como. Acho que a única vez que eu investi foi lá em 2000 e pouco, quando eu comecei a pegar, mas ela ajudava na cerveja, não tinha chuteira para jogador, o jogador não fazia chuteira, tinha que comprar. Exato. Mas era o Cirso quem que segurava. Nessa época, era difícil também? Era difícil, a gente, na época, nós jogava... Aí começou, logo quando começou o Morada do Sol, a gente montar o time do Morada do Sol, fundamos o time do Morada do Sol, depois já começou, aí fizeram o time do Vasquinho, fizeram o Intersol, que era do Garrincha. Intersol. Depois saiu o Novo Horizonte, aí saiu o Cervezão. Cervezão. Então, aí começamos. Aí nós E fazíamos o Beira-Rio, né? Beira-Rio saiu. Não, Beira-Rio veio depois. Beira-Rio acho que foi de 88, 89. 88 com o seu Chico ali de Exato. baixo, ali das 55. Então, aí, Eu já tava ali. Só que o Beira-Rio ficou acho que 1 ano e meio, 2 anos só, né? Aí acabou o campo, né? Porque Sim. o pessoal mudou lá, foi lá pra cima. E na Filtrumã. Depois teve o campo do América também, lá onde faz a rodeio agora, onde é o mercado. O mercado. Sim, tinha um campo ali. Tinha o campo também ali. Tinha o campo lá, descendo a Rua do Indaiá. No final da Rua do Indaiá, ali, passando a rodovia, tinha o campo também ali, lá de baixo. Ô, Que era Miro, o time do Santos, A Santinho. história do Morado do Sol se confunde, não vou dizer com a história do Operário, porque eu não sei se o seu Hermes, naquela época, o time dele já chamava Operário. O seu Hermes chegou aqui na mesma época que você, ele tocava o time. Já era Operário, não? Era Operário. Só que o Operário mandava jogo lá no campo, lá perto do campo da Iamar, né? Certo. Tinha o campo da Iamar lá. Aí ele mandava jogo lá. O time daquele senhorzinho chamado Mão Branca, qual que era o nome, você lembra? É o Santos, O Santos. Santinho. Que é o que fizeram na época, depois da Rua do Indaiá. Aí teve o campo lá, aí saiu o campo os campos aqui da Morada do Sol, ele mudou pra cá, aí trouxe o time pra cá também. Quando que você começou a disputar campeonato pela Morada do Sol? Os anos 90, 92 por aí. 92. Eu tenho uma lembrança, Miro, quero ver se você vai falar a escalação desse time bom da Morada do Sol. Não vou lembrar o nome de todos. Eu lembro de uma época da Morada do Sol que o time tinha o João Paulo, o Pita, Roberto Dantas. O Roberto tinha, era Falou, vamos ver. Eu lembro desses, porque depois o Roberto veio jogar com a gente, o Pita no final depois até virou meu cunhado, que eu casei com a irmã da mulher dele. Tô sabendo hoje, não sabia. O Pita é o Boró, né? Não, o Pita, acho que nós estamos confundindo. O Pita que eu falo é o Boró. É o Boró, é. Isso. Até hoje ele joga bola ainda, né? Fala do time, um time que você fala, o time na que você época, não esquece. Que era que eu me lembro. A Morada do Sol era. Até surgiu o São Corrado com o Vicente, né? Foi. Na época era o Pelé, o final do Pelé que era goleiro. Pelé. Catava muito, hein? O final do Pelé. O Rocha também, não o Rocha, o outro, aquele Rocha que mora ali perto da Rua 7. Isso, Ele jogava bola também pra você, jogava? Ele jogou um pouco tempo também na Morada do Sol. Aí tinha o Roberto, tinha o canhoto que faleceu a semana passada.
Tinha o Luizão Carreira, que tá até hoje ainda na ativa, só que o Luiz não joga mais bola também. Tinha o João Paulo, o Coquinha, irmão dele. O Coquinha, Isso. Aí tinha o Pita, que era meia esquerda. o Pita. O Luizão era volante. Diz que o Pita jogava muito, né? Jogava muito. E na época, aí depois de uns 3, 4 anos que levantaram o Morada do Sol, né, tinha o Ditinho o professor que chegou. O professor era zagueiro. E o Ditinho. O professor do Mercadinho? O professor, não, ele foi embora, mora Tá. em São Paulo agora, ele não tá mais aqui. O professor Marcadinho nunca jogou bola, né? Então aí na época, que eu me lembro, assim, esses caras aí depois veio o Ditinho, que jogou atacante, era centroavante. Ele foi embora para São Paulo, a gente ia buscar ele também todo fim de semana. Quando não podia buscar, nós mandava o dinheiro, ele vinha. E o Caetano, lateral esquerdo, lembra do Caetano? Caetano eu não lembro. Então, mas era o time. Ô Miro, essa época vocês ganharam o campeonato, Miro? Nós fomos campeão na época, não me lembro. Quem que eram os times mais fortes da época? Já tinha o Independente, Califórnia, Não, era o Santa Cruz, Era Galo, o time do Galo. Na época era o time forte que a gente competia só para dizer que estava competindo, mas na época o time forte era o Cardeal. Cardeal. O Cardeal, Cardeal. mas ninguém pagava. Os jogadores jogavam por amor também, Por né? amor na camisa, Na época não tinha negócio de hoje em dia, o cara vai jogar uma bolinha, eu quero 100, quero 200 reais por jogo. Na época era só amor na camisa, Sim. entendeu? Então, Nesse intervalo todo de mais de 40, você nunca parou com futebol? nunca parei. Eu sempre estou de frente com o Morada do Sol, faz 45 anos, e estou sempre de frente. E até hoje ninguém teve coragem de falar assim, quer que eu fique de frente com o presidente? Ninguém tem essa coragem de falar assim, não, eu vou assumir. Não tem. Então, agora chegou a minha família aqui, a Patrícia, a filha dela, que ajuda pra caramba, dá uma puta de uma força. O David, que ajuda. Então a gente tá levando. Ô Vamos ver Miro, até onde vai. esse tempo de Morada do Sol, ser 80, eu falei que eu cheguei em 86, você acompanhou toda essa mudança da Morada do Sol. Às vezes a gente não consegue associar porque você tá tocando a vida aqui, tem coisa que você não presta atenção. Mas aqui não tinha como não prestar atenção, porque foi uma época que você morava lá na Rua 26, lá no alto, e que se não tinha água, não tinha asfalto, não tinha luz. Como que era para você nesse tempo? Naquela época não tinha asfalto, né? E não tinha esgoto, não tinha água. Água, aí depois... Quando chegava? Quando chegava, né? Aí na época, no final de semana, que a gente ia pegar a circular, que é pra gente ter ajuda lá pra cidade, né? Só tinha clube na cidade. Aí a gente vestia, caçava um tênis novo no pé, assim, qualquer sapato, vestia 2 sacos de plástico no pé, descia, pegava a circular lá onde é a Tamandaré Tintas hoje. Ali saía a circular dali. Aí a gente chegava lá, tirava o saco de plástico do pé e entrava na circular. Aí os pés limpos pra cidade. Aí eu vou voltar a sujar o tênis, porque a sacolinha não estava mais lá quando já você era, voltar. já era. Quando, nesse período, ô Miro, de Morada do Sol, você chegou a comandar 12 de junho. Quando foi isso? O 12 de junho, eu tô lá, entramos lá desde os anos 90. A presidência mesmo foi, se não me engano, foi em 92, 94. Foi na época que nós fizemos aqueles rodeios lá, Certo. que eu trouxe Irmãos Galvão, Mineral Zé Rico, Zé do Prato. Inclusive hoje eu vejo ele fazer os vídeos dele na TV, eu falo com ele, ó, esse negão é Você falou que fez em 94, então 94 eu lembro, você já era presente, eu fiz o primeiro desfile Garota Morada do Sol, você lembra? Lembro. Que eu organizei, que eu tinha feito no Milton Leme, aí eu fiz um desfile aqui, Garota Morada do Sol. Isso. E depois, no ano seguinte, 95, no rodeio, eu fiz o Garota Rodeio Morada do Sol. Eu fiz. Ai, eu caraca, cara. É tanta coisa que eu já fiz também, Miro, que é isso que a gente fala, cara. Eu fico... Esse lance de ser político é muito, muito interessante. Eu vou falar do meu caso, que é o meu, que não vou falar de ninguém. Rapaz, meu, o que eu já fiz de coisa nessa Morada do Sol, Miro? O que eu já fiz verdade, aqui? cara. A vida é Imagina que eu já organizei um desfile, 2 desfiles aqui na Morada do Sol, cara. Então eu na época que nós estávamos fazendo rodeio, foi na quarta-feira que começou o rodeio, né? Aí na correria lá, aí eu contratei o Estrelação lá de Piracicaba. Quem? O Estrelação. Estrelação. O cara vinha com o caminhão baú lotado, o som, 15 mil reais, 15 mil cruzeiros naquela época. É. Aí o cara chegou,
Eu tava lá, pô, correria, o cara falou, quem é? O cara chegou do caminhão, eu falei assim, quem é o presidente da festa? Aí o cara falou assim, viu, o Valdomiro, ele tá lá embaixo. Aí me chamou. O caminhão parado lá na rua 6, né, subindo. Assim. Aham. Quem é o presidente? Eu falei, sou eu. Viu? Rapaz, mas você é o presidente? Eu falei, sou eu. Rapaz, você tem cara de moleque. Você é moleque. É o seguinte, ó. Para começar a descer o som aqui, eu quero 50% do pagamento. Eu falei, meu amigo, não tem dinheiro não. O pagamento é na bilheteria. Mas nem pensar, se você não adiantar os 50% agora aqui, eu vou pegar o caminhão e vou embora com o som. Aí eu falei para ele, então você pode ir embora, porque eu não tenho dinheiro para pagar, você está na bilheteria. Você garante que vai pagar, pode confiar. Ó, eu vou ligar o som, quando for 11 horas da noite eu quero metade do pagamento no meu gabinete lá. Aí beleza, pode, mete bronca. Aí eu falei, nossa, agora complicou. Aí nós começamos uma festa, bilheteria lá, o pessoal na bilheteria cobrando, eu olhava pro lado da rua, para baixo. Rapaz, não tinha ninguém, foi 9 horas, 10 horas da noite. Aí sim, quando foi 11, 10 e meia mais ou menos, rapaz, começou. Encheu. Aí eu cheguei na portaria umas 11 e meia da noite, falei pro pessoal, viu, tem dinheiro aí? E o cara falou assim, tem um pouco de dinheiro já aí. Conta pra mim 15 mil, dava 7.500 cruzeiro. Conta 7.500 aí. Aí o rapaz contou. Deu. Aí eu peguei, faz um pacote aí que eu vou pagar o cara ali do som. Aí eu peguei do som, cheguei lá, bati na porta assim, ó. Ele bateu, abriu a porta. Ó, vim fazer o pagamento. Ele falou, rapaz, você é macho mesmo, hein? Você é cabra macho mesmo, hein? Ó, viu, altera o som aí, mete bronca da festa, vamos. Ô, Miro, fala uma coisa pra você, essas coisas só faz quem tem coragem, Miro. Só toca um time 40 e poucos anos quem tem coragem, Miro. Não é pra qualquer um. Mas lá alugava, fazia aquelas barraquinhas lá, alugava 550 centavos na época, não lembro mais quanto valor que era. Rapaz, mas aí os caras chegavam no fim da festa, não dava nada, falavam, viu, pelo menos nós zoamos, divertimos, bebemos. Eu tinha uma TV em casa, uma TV 20 e poucos polegadas, eu tive que rifar ela para poder pagar a dívida do rodeio, porque eu não sobrou dinheiro para pagar. Celular. Mas foi divertido. Ô, Miro, essa época aí, quando você... Eu tô procurando aqui, viu, pessoal? Não tô olhando o celular no meio da entrevista, não. Eu acho que eu não vou achar que deve ter apagado aqui, Miro. Eu tenho uma foto, você lembra do João Francisco? Irmão do Jorge do Depósito? Lembro. O filho do João Francisco, o Alex hoje tá morando lá em Itupeva. Olha isso aqui, Miro. 95, como você fala assim, direto do túnel do tempo. Nossa. Olha aí pra você ver. É verdade, cara. O desfile que eu organizei. É verdade. Deixa eu mostrar ali para as pessoas verem, ó. Ó, essa foto aqui é de 1995, quando eu organizei o desfile da Morada do Sol, do rodeio. É verdade. E aquele tempo eu tinha... Agora vê se acha eu aí. Ah, é difícil, hein? Mas eu tô sem óculos aqui, eu não consigo ver, não. Ó. Esse pau de vira-pau, que é essa vareta aqui, ó. Ah, no cantinho lá, é verdade. 60 quilos pesava, Miro. Então, na época teve o concurso da rainha, né? A rainha Da festa, rainha. né? A minha irmã, a Fátima, que é a esposa do Wilson, do Calango, ela foi rainha na época da festa que nós fizemos. Deixa eu te perguntar de rodeio, nós estamos falando do rodeio que aconteceu aqui. Depois você foi lá pra... Teve um, se eu não me engano, lá na Sociapan, não teve? Também, um ou dois na Sociapan, né? O Caçapava fez. Isso, mas lá, na época lá eu montei, na Sociapan, eu montei um pessoal de segurança. Aí foi eu e o outro sócio meu, né? Vamos montar uma empresa de segurança? Vamos, aí montar uma empresa de segurança. Aí nós fizemos segurança lá no Sociapan. Deixa eu te falar. Conta a história da segurança. Aí, dali, do Sociapan, teve o rodeio aí, lá na Fundituba agora, não tem ali onde vai a avenida, onde tem o posto de gasolina? Sei. Lembra do rodeio que teve ali também? Lembro. Então ali também, na época, eu fiz o rodeio ali. Aí eu lembro até hoje o baianão lá
do pessoal do Bahia, lá do time do Baiano, do Bahia, lembra? Do time do Bahia? Lembro. O cara gritava, chegava na beira do campo, falava assim, gritava, Bahia, Bahia! Aí todo mundo já, vixe, Mário, Bahia, cara. Aí... Era o pessoal mais briguento que É, tinha eu- do campeonato, né? eu como fazia frente da segurança, né, eu fiquei na portaria ali. Aí, de repente, chegou um dos baianos. Eu falei, nossa, agora o bicho vai pegar. E os caras falaram assim, ó, aqui não vai entrar ninguém armado, hein? E eles todo mundo entrando, só andava armado naquela época, podia andar com revólver na cinta. Né? Aí eu já olhei bem assim, pro lado a parte de fora, assim, eu vi todo mundo, aquele baianado chegando. Bahia! Eu falei, o quê? Aí eu já passei o raio pro outro sócio meu, ô, fulano, vem aqui na portaria aqui, o bicho tá pegando aqui. Aí eu fui lá pra dentro da festa. Falei, ó, se vira aí, cara, tô fora. Fica todo mundo me conhecia, daí, Miranda, vamos entrar aí. Ó, aí eu já passei o raio, Miro, cara. a gente tá falando aqui, mas você, muito mais do que eu, vai lembrar de todo esse pessoal. Você é ali da Rua 26, eu vim pra cá 85, 87, 88. Eu vou lembrar deles porque eu trabalhava na roça colhendo café, inclusive com o seu João, que era seu tio, Ah, que derrubava João Elias, café né? demais, seu João. Isso. Ele pegava uma roda de café, ele varava ela rapidinho. E tinha um período dessa colheita de café, que eu vou lembrar mais desse período, que era quando acabava o café e o cara da fazenda tinha café que ele tinha que cortar, ele cortava, era lá na fazenda São João, que era só pedra, Isso. e naquela época ia pra roça, o maconha, o boi, o sapinho, Sapinho. o Léo. É. O Léo tá ali na Rua 5 ainda. Não sei se você conhece o Léo, aquele cabelo enroladinho, Lembro, pintor. lembro. O Léo Lembro tá na quem Rua é. 5. Tinha, não sei se o maconha é outro tempo. Maconha sumiu, não vi mais Maconha. Você conviveu com todo esse pessoal Convivi, também, né, Miro? convivi todos esses caras Ali no aí. Sobradinho ali, né? Caetano, Que a base da Caetano. Moração é no Sobradinho ali, Isso, né? o Caetano, aqui eu falei pra você que o Caetano jogava lateral esquerda, Morada do Sol, usava, nossa, ele era terrível também. E uma coisa que você falou de segurança, que a gente hoje, então, a gente fala que isso vai ficar gravado, a gente tá em 26. Cara, aquele tempo era perigoso. Hoje não tem perigo mais. É. Aquele Mas- tempo as brigas era briga. Mas agora eu vou falar a verdade pra você, viu? Na época era perigoso, mas todo mundo se conhecia, cara. Todo mundo, ainda mais principalmente quem jogava bola, é conhecido demais. Então todo mundo considerava, não tinha negócio de ficar brigando. Era um futebol sadio. Hoje em dia também tá tranquilo, né? Futebol Ô, acabou Miro, a briga, né? de 2000 pra cá, a gente está em novembro, 2000 pra cá já se foram 26 anos, você sempre disputou o campeonato. Nesse tempo pra cá, você tem um time seu que destaca, assim, olha, esse time meu aqui, Eu tenho jogadores aí que... eu tô falando tipo uma época só, essa época aqui, depois dessa década de 90, essa época, Naquela época dos 90 lá, aquele time que nós montamos na época dos anos 90 lá é difícil montar, hein? Não tem mais, não consegue montar não mais. consegue, né, Miro? Não consegue mais. Jogador naquela época jogava o amor na camisa, né? Hoje em dia tem jogador bom, mas é difícil porque tem muita equipe, né? Então o pessoal imigra muito, não tem como você montar uma equipe assim, ó, essa é o time principal que vai disputar o amador e vai chegar até o fim. Não consegue. Porque hoje, na realidade, você entrou numa disputa de, não vou dizer de poder, que é uma palavra muito forte, é numa disputa que todo mundo quer ganhar, e esse querer ganhar hoje é você pagar 100 reais, 500, 100 reais, 500, R$ 1.000 para um jogador vir jogar, como vou falar aqui, tipo o Atlético Oliveira, o Mastiga Samba, a Ponte Preta ainda, o Independente, acho que deu uma segurada porque Exato. não conseguiu bancar, mas os caras pagam pro jogador jogar. A Copa Vila Avaí, por exemplo, ali tem uns times ali que os caras entram ali e uma coisa que eu até brinco, eu parei de jogar bola por isso, porque ninguém brinca de bola. Ninguém quer perder. Não. Se for jogar lá em Salto hoje, você não jogou, ninguém quer perder mais. Mudou muito o futebol de lá pra cá? Ah, mudou muito, hein? Veja bem, tá vendo? Hoje em dia, você querer competir com esses times aí, Independente, Ponte Preta, Oliveira Camargo, quem é o time? O Cardeal também deu uma segurada aqui. União Agrícola, né? Acho que nem Sim. participa mais do Campeonato Amador. Mas o Independente paga R$ 1.000, joga ele pro profissional. Oliveira paga grana alta para jogador. Então você não consegue competir com esses Não caras. consegue. Tem que ter muito dinheiro. E se você não arrumar uma base forte para ajudar você não chega a lugar nenhum. Não chega. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, depois nós vamos partir pro final, mas no final eu quero falar de um outro assunto com você. O Vicente do São Corrado dava muitas vezes no time da Morassol ou não? Ah, o Vicente era... Vicente não é isso. Eu e ele era
era terrível, né? Talvez que até faltava pegar no tapa, mas isso nunca aconteceu comigo. A única coisa que eu não é meu hábito é de ficar discutindo e partir para agressão. Não, nunca fiz isso aí. Nunca ninguém me deu um tapa. Não, Ô Miro, meu futebol, eu gosto assim, ó. Perdeu, ganhou. o mas era na Vicente, mesma. o Vicente eu lembro de uma certa feita, acho que foi no idos de 2000. Eu tava no Beira Rio e a gente ia disputar um jogo contra eles lá no Sociapan. E você sabe que o mandante, se a gente for jogar, a minha camisa for igual à sua, o mandante quem troca é o visitante. É, visitante. Mesmo que seja um jogo local, o visitante tem que trocar de camisa. E eu lembro que a gente tinha um fardamento do Danex, uma camiseta azul, ruinzinha. Pensa, não tinha dinheiro. Fardamento ruim, chegamos no dia do jogo, Vicente, você vai ter que trocar de camisa. Seu time vai ter que trocar de camisa. Você é o visitante? Caraca, eu não acredito, Vicente. Não. E ele não, ele podia, porque viu, que não faltava pro time do São Conrado é fardamento. Fardamento. Mas Ele- só de pirraça. Aí ele era pirracento. O Sinal de Vicente pirraça. era pirracento. Você vai ter que trocar, vocês vão ter que trocar. Falei, pô, Vicente, só pra tirar, gente. Aí vai meu time, vai com aquela camisetinha do Danex, tudo apertadinha. Um shortinho, tudo mulambento, mas teve que trocar de camisa. Eu acho, Miro, que essa parte do futebol que eu acabei parando, que de uma certa forma acabo tendo ligação, Exato. por causa do campeonato que eu faço de areia e o festival de futebol de campo, a gente começou a fazer, se não me engano, em 2010, 12 ou 13. Pega esses dois troféus fazendo um favor pra mim, do lado aí. A gente continua fazendo até hoje Isso. e nesse festival vocês participam com a gente de todas as edições. Acho que não teve um ano que você não participou. É que eu me lembro, eu acho que nós não ficamos fora nenhuma vez, né? Nenhum ano. Todo ano a gente participa. Mas às vezes perde e ganha, um ano perde, outro ano ganha. O ano passado nós ganhamos um jogo aí, acho que Esse aqui, esse é isso de daí, né? 22, esse aqui é de 23. então Deve estar faltando de 24 e 25, deve estar escondido Tá por lá aí. pra dentro. Mas eu queria, Miro, acho que pra gente terminar, primeiro que você falasse um pouquinho, até esse troféu em homenagem ao seu Alcino, que também era do time do Do Moscou. Moscou, que fez história aqui. Você falasse um pouquinho pra nós dessa parte do futebol, porque você tá 40 e poucos anos na frente de uma equipe, tá todo domingo. Ô Patrícia, tá todo domingo, fora de casa, é uma vida toda. Faz favor um pouquinho, é uma vida toda. Como que é essa sensação para você? Porque ao longo desses anos, muitas pessoas jogaram pelo time. Você conheceu, conversou, senta aqui um pouquinho, Patrícia. Você conversou com muitas pessoas. E eu vou falar uma coisa para você. E uma das coisas que eu lembro do futebol, eu casei em 97, né? 97, 2001 eu parei com o futebol, mas eu lembro que a minha mulher não odiava. Certo. Ela odiava, porque caramba, eu casei com o meu marido, todo domingo ele tá atrás de bola, porque o caso não é só você estar atrás de bola, é quando você vai para um campo de manhã, você só vai chegar em casa à noite. E não tem jeito, como hoje tem a tal da resenha, que nós temos não era resenha. E depois do futebol tem a tal da resenha. Isso. E você passou todo esse tempo. Agora, eu fiquei sabendo, até chamei, você arrumou uma companheira agora, meu, de futebol? O meu uma fanática que também gosta de futebol. E palmeirense ainda. Palmeirense Olha, aí, eu não era não, mas eu mudei meu estilo de vida porque eu amo meu marido. E aonde ele estiver, o que é bom pra ele vai ser bom pra mim. Então eu tô junto com É a ele. mensagem, Lu, é a mensagem. Tô junto com ele. E aí- eu deixo tudo, sabe, assim, ver a alegria no rosto dele, porque ele luta, né? Já tem o quê? 44 anos de Morada do Sol. E eu acho assim que tem uma história muito grande. E eu faço pouco tempo dessa parte da história dele, mas assim, pra mim é contagiante. Eu quero que nós vai conseguir chegar aonde tem que chegar. Se ele não chegou, nós vai conseguir e eu tô aqui junto com ele. Legal. Eu deixo tudo e tô junto com ele. Parabéns, viu? Parabéns. E não é só ela, né? Tem a... Minha filha é auxiliar técnica dele e assim, ela grita mais do que o Miro, porque o Miro grita. Mas a minha filha, os meninos nem às vezes não
não fala comigo, fala com ela. Fala com a Letícia. Por quê? Porque ela domina. Então, assim, é um conjunto que deu certo, graças a Deus, e vamos pra cima, que a vitória tá certa. Nós não sabemos a hora, mas Deus sabe a hora que vai vir. Então, vamos pra cima. Amém. Ô Miro, eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra nós sobre a Morada do Sol. Como eu falei lá no começo, 44, 45 anos, não são 45 dias nem 45 semanas. São anos aqui nesse bairro que... Quando a gente fala da Morada do Sol, até eu falo isso porque como vereador, eu represento a cidade como um todo, mas a referência maior minha é a Morada do Sol, porque foi onde eu cresci, onde eu construí minha família, eu devo quase tudo para a Morada do Sol, porque é aqui que eu comecei tudo. Queria que você falasse um pouquinho da Morada do Sol para você, o que representa para você. Para falar a verdade, Morada do Sol para mim representa uma parte da minha vida, porque final de semana, sem futebol, pra mim, e já o pessoal também já está acostumado, não existe, não é domingo, não é o fim de semana alegre. Então a gente tá nessa vida aí, tá nessa luta, e eu vou continuar sempre assim. Deixar um alô pro pessoal aí das antigas, que antigamente eu tinha jogador que jogava comigo aqui, ele pegava o carro e ia lá pra Louveira. Inclusive, seu Bico, isso é pra você ver, seu Bico. Mineiro, Bico, seu Bico. Naquela época o Mineiro ia lá pra Louveira de manhã, o jogo era 1h da tarde. Aí a esposa dele falava assim, vamos pra lá que talvez esses caras esquecem você. Aí eu falava pra ele, Mineiro, posso ir buscar você? Ele falava, pode, vai assim que é melhor pra mim, que eu tenho condições de sair. Aí quando era 10 horas, 10h30, eu chegava lá, ô Mineiro, a mulher dele já saía brava. Até aqui você achou ele, cara. Você tá de brincadeira, né? Falei, não, ele joga na Morada do Sol, ele pediu pra vir buscar ele, eu vim buscar. Fica tranquilo que ele vai jogar e eu vou trazer de volta aqui, aí vão curtir o resto do dia. Mas futebol é assim, cara. Hoje em dia não tem mais isso aí. Você paga, o pessoal vem de fora, às vezes você paga gasolina. E o pessoal tá sempre colaborando. É uma equipe unida. Eu quero dar parabéns pro pessoal do time da equipe Morada do Sol, que está nessas oitavas de finais aí da Copinha Zona Sul, da Copa da Amizade. E a gente amanhã tem um jogo clássico no campo do Paulista, 8h30 da manhã, Morada do Sol e Esporte Clube Morada do Sol e Paulista. Então, o Esporte Clube Morada do Sol, o Atlético Paulista, meteu 10-0 no time do Menino do Morro, no domingo passado. Então hoje e amanhã eles estão achando que vai ser a mesma coisa. E vai ser diferente. Falou, pessoal? É isso aí. E depois você conta, depois quando... A gente vai mostrar que a gente quando for, não tá de brincadeira, quando né, for pro ar essa entrevista, você vai contar o resultado, hein, Mirão? Vamos ver se vai dar o troco no Paulista mesmo, hein? Não, com certeza. A gente só quer, assim, a gente não quer diminuir ninguém, a gente quer mostrar que Deus está com a gente tá na luta e a gente vai conseguir. É isso aí. Então, Obrigado, a Mirão. gente vai conseguir até o final. Tá certo. Então eu quero convidar o pessoal aí, o torcedor, o morador de volta do campo do Paulista. Amanhã, a partir das 8h30, vai prestigiar lá, né? futebol amador lá, nas oitavas de finais. Esporte Clube Morada do Sol e Paulista, beleza? Valeu, tá todo mundo abraço. convidado, hein? Tudo de bom. Miro, obrigado. Valeu. Patrícia, Abraço. obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Mais uma entrevista no Morada do Sol, 46 anos, dessa vez com o Miro, hein? Confere depois com a gente aí. Valeu, abraço.